E aí, moçada, tudo bem? Professor Giovanni aqui, dando sequência então a esse capítulo que fala de saúde pública. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre soro e sobre vacina, né? Que momento que eu preciso tomar um soro? Que momento que eu preciso tomar uma vacina? Como que a vacina funciona? Vamos dar uma conferida? Então, começando, né, entendendo a diferença entre um soro e a diferença entre uma vacina, certo? Então, olha só, eu tenho aqui os imunobiológicos. Então, o tipo de imunização, via, a constituição, a resposta, o tempo de ação e a proteção é contra o quê, né? Vamos diferenciar, então, o soro em relação à vacina. Com relação ao soro, o soro é um imunobiológico, o soro é uma imunidade passiva. Imunidade passiva significa o quê? Que no soro eu já recebo os anticorpos prontos. Então, veja aqui, ó, a constituição do soro, eu já recebo os anticorpos prontos. Então, o meu corpo ele não vai ter o trabalho de produzir os anticorpos. Então, eu já vou receber os anticorpos prontos. Enquanto que o soro, então, vai ser uma imunização do tipo passiva. Eu já recebo pronta. Como eu recebo pronto, ele é artificial. Não é algo natural do meu corpo. Eu recebo, é algo externo. Então, ele é artificial. Interessante que a resposta é uma resposta rápida. É uma resposta imediata, porque os anticorpos já estão prontos, certo? Então, a resposta tem que ser rápida. Nesse caso, usa-se um soro quando eu preciso de uma resposta imediata. O tempo de ação. É aí que está. O tempo de ação, ele não é longo. É um tempo de ação temporário. Ele não vai ser um tempo de ação duradouro. Então, quando você, por exemplo, é picado por uma cobra, não adianta eu tomar uma vacina, porque a vacina a gente vai ver que ela tem uma resposta, né, que não é imediata. A resposta da vacina, às vezes, demora meses até você tomar uma vacina e você produzir anticorpos. Então, picada de aranha, picada de cobra, nesse caso, eu tomo um soro. Porque o soro me dá uma resposta imediata, só que a ação é temporária. Então, só para você entender, se eu for picado por uma cobra ou se eu for picado por uma aranha, eu preciso tomar um soro, porque eu preciso de uma resposta rápida. Mas se daqui 6 meses ou daqui 4 meses eu for picado de novo por uma cobra, que sorte, né? Mas se eu for picado por uma cobra de novo, quer dizer, eu preciso tomar o soro novamente, porque a ação do soro, ela é temporária. Ela dura ali 2, 3 meses. Vai me ajudar, no momento da picada, a me curar. Mas se eu for picado novamente, daqui a alguns meses eu preciso tomar o soro novamente, certo? Então a ação é temporária. Que momento que eu tomo então o soro? Em caso de intoxicações por venenos de cobras, venenos de aranhas ou outros tipos de venenos, né, toxinas, ou ainda para prevenir rejeições relacionadas, né, a alguns problemas relacionados a intoxicações, certo? Então, o soro, né, ele pode ser utilizado, inclusive até na doença hemolítica do recém-nascido, quando uma mulher é RH negativo e ela gera ali um filho RH positivo e no momento do parto mistura sangue da criança com sangue da mãe. E a mãe entra em contato com o sangue RH positivo. A gente usa um soro ali também, né? Então, nesse caso, acontece o uso de soro. E a vacina? A vacina tem uma imunidade ativa. Por que a vacina tem uma imunidade ativa, gente? Porque nesse caso, eu recebo o antígeno. Eu vou receber antígeno. O que é o antígeno? É o próprio vírus, é a própria bactéria, só que atenuada, de uma forma que não cause a doença, mas atenuada, certo? Eu chamo isso de antígeno. Ou muitas vezes até parte do parasita. Às vezes é só uma proteína do parasita. Então, a vacina eu recebo antígeno e eu vou produzir os anticorpos. Como eu produzo os anticorpos, a gente diz que a vacina então é uma imunização ativa, porque eu produzo anticorpos. Como eu recebo de maneira externa, também é uma imunização artificial, né? Temos aqui uma imunização artificial. A resposta vai ser posterior, demora mais ou menos 30 a 120 dias para você produzir aí os anticorpos. Então, até produzir anticorpos demora. A ação da vacina, o tempo de ação é duradouro. Tem vacina aí que é para a vida toda. Tem vacina que dura 10 anos. Então, a ação de uma vacina é duradoura. Para que eu tomo vacina? Para prevenir doenças causadas por vírus, prevenir doenças causadas por bactérias. Eu comentei de uma vacina para esquistossomose, que também é uma verminose. Então, vírus, bactérias e para alguns tipos de vermes, como é o caso
do Schistosoma mansoni. Legal? Com relação, uma vez que você foi exposto, então, a uma vez, ou você pegou a doença, ou você tomou uma vacina, a primeira vez que você é exposto, o que acontece com o nível de anticorpos? A primeira vez que você é exposto, você produz um pouquinho de anticorpos. E geralmente na primeira exposição você fica doente. Por isso a importância da vacina. Uma primeira exposição, às vezes a vacina me permite uma primeira exposição ao parasita, mas o parasita que não causa doença. E daí quando eu tenho uma segunda exposição ao parasita, olha como eu produzo uma grande quantidade de anticorpos. Então na segunda exposição, muitas vezes não, né? A gente acaba não desenvolvendo a doença. Então é assim que a vacina vai agir. A vacina, ela vai me colocar em contato com o parasita, numa primeira exposição, só que de uma forma que o parasita não causa doença, para que numa segunda exposição, quando eu entrar em contato com o parasita de verdade mesmo, né, ao vivo e a cores, eu consigo produzir uma grande quantidade de anticorpos e eu não desenvolvo a doença, porque esses anticorpos acabam me protegendo. No caso do soro, né, o que acontece com o nível de anticorpos? Quando eu tenho lá uma intoxicação devido a um veneno de cobra, eu tomo um soro. A quantidade de anticorpos vai lá em cima, né? Então, eu tenho ali uma imunidade passiva e o soro, né, vai ter uma ação curativa. Ele me cura e depois ele tem uma ação temporária. No caso da vacina, imunidade ativa, porque eu produzo os anticorpos. A vacina tem uma ação de prevenção, aumenta a memória imunológica. Uma vez que o meu corpo entra em contato com o parasita morto ou atenuado, eu crio uma memória imunológica, certo? Eu acho interessante essa imagem aqui, ó. Atualmente, nós vivemos uma situação de doenças que estão voltando. Por exemplo, o sarampo. O sarampo é uma doença que estava sob controle, mas é uma doença emergente. Existe a possibilidade, né, do sarampo ser uma doença que entre em descontrole novamente. Por quê, professor? Porque as pessoas, né, deixaram de se preocupar com o sarampo e muitas famílias acabaram não vacinando seus filhos em relação ao sarampo. Então, veja só, às vezes a pessoa justifica assim, as vacinas são maléficas, elas são inúteis. Eu nunca tomei vacina e nunca deixei meus filhos serem vacinados, mas mesmo assim, nós nunca pegamos essas doenças. Então aqui você vê a pessoa que está falando, né, o gênio não vacinado, falando aqui, ó. Só que ele esquece que boa parte da população está vacinada e ele acaba sendo protegido pelo que a gente chama de memória, né, imunológica populacional. Memória imunológica populacional, ou seja, quando a maior parte da população está vacinada, a gente acaba protegendo aquela pessoa que não está vacinada, porque as doenças deixam de circular. Agora, uma vez que muitas pessoas deixam de tomar a vacina, a doença volta a circular. É o que nós vivemos na atualidade, né, com relação ao sarampo, né, a poliomielite, ao sarampo, olha aqui, ó. A poliomielite, em 2011, teve uma taxa ali de vacinação de mais, né, 101,3%. Não é, professor? Como que vacina mais? É que a ideia não é vacinar 100% da população. Você tem uma estimativa lá, né, uma faixa etária, e às vezes você acaba ultrapassando aquela faixa etária, certo? Por isso que pode chegar a mais de 100%. Em 2016 caiu para 84%, 2017 caiu para 78%. O ideal, gente, é que fique acima de 90%. A mesma coisa com o sarampo, ó. 2011 você tinha lá mais de 100% garantido a vacinação. 2017 caiu para 85% a primeira dose. Mas olha a segunda dose, 69%. Então, uma vez que cai a cobertura vacinal, essas doenças elas acabam, né, reemergindo. São doenças emergentes. Então, a preocupação é com a volta de doenças que já foram eliminadas, como o sarampo e a poliomielite, certo? Então, possíveis causas da queda da vacinação. Por que caiu a vacinação? O sucesso das ações de imunização causou falsa sensação de que não há mais necessidade de tomar vacina. É uma ideia. Segunda ideia, o desconhecimento individual sobre a importância e os benefícios das vacinas. Não se vê mais algumas doenças como um risco, então deixa de vacinar. Mais um ponto, horários e funcionamento das unidades de saúde incompatíveis com as novas rotinas. Isso não é muito justificável, né, gente? Minha rotina é incompatível com o horário, né? Isso não justifica, certo? Fake news. Então passa a circular fake news dizendo, olha, as vacinas causam um problema. É pior você tomar vacina do que você não tomar. Então
circulação de notícias falsas na internet, WhatsApp, causando dúvidas na população sobre a eficácia, a verdadeira eficácia das vacinas. Então, muitas famílias acabam optando por não vacinar e isso causa um risco. E, na verdade, gente, é algo grave, inclusive, para a população. Porque você viu, quando você deixa, né, de ter uma cobertura vacinal importante, as doenças começam a poder circular novamente e as doenças que estavam sob controle, voltando. O Brasil já enfrenta surto de sarampo em Roraima e Manaus devido à migração de venezuelanos e baixas coberturas vacinais. A entrada de venezuelanos no Brasil, com outra situação de vacina, né, acaba permitindo que nessa região você tenha ali alguns casos aumentados em relação ao sarampo, né? Então, no Brasil, desde 1968, é de notificação compulsória, né? Ou seja, em 2018 nós tivemos 822 casos confirmados, né? Então o Brasil enfrenta surtos em Roraima e Amazonas. Isso, né, eles têm uma relação aqui com a migração de venezuelanos que têm baixa cobertura vacinal. Como eles têm baixa cobertura vacinal, isso permite que possa, né, ter ali a possibilidade que essas doenças possam começar a voltar. Beleza? Nas Américas, 2017, 895 casos confirmados relacionados ao sarampo. 2018, 2.472 casos confirmados. Olha como avançou muito rápido, né? E a gente pode fazer uma comparação aqui, varíola, poliomielite, difteria, coqueluche e sarampo, 1970, né, a questão de pessoas. 2018, olha só, estamos sob controle ainda com relação à varíola. Poliomielite estamos sob controle até 2018, né? Esses dados são até 2018, mas sob controle com relação à difteria. Mas coqueluche e sarampo, olha só, 868 casos, 822 casos de sarampo em relação a 2018, certo? Então, essas doenças a gente pode dizer que são doenças emergentes. E aí a gente vê noticiário assim, a apresentadora que fez apelo anti-vacina morre de gripe suína aos 26 anos. Umas coisas meio curiosas, né? Uma apresentadora que defendia a ideia de não tomar vacina acabou morrendo de gripe, uma doença aí que tem vacina, né? Poderia ter prevenido essa morte. Paciente que morreu de febre amarela assinou o termo se recusando a tomar vacina. É uma situação bem curiosa. Político antivacina da extrema-direita italiana é internado com catapora. Então, umas notícias que a gente vai pegando, né? E são curiosas, né? Pessoas que de repente defendem a ideia de não tomar vacina acabam ou morrendo ou pegando essas doenças. Eu tinha prometido para vocês falar com relação à origem da palavra vacina, né? Então, o Edward Jenner, observando que pessoas que tiravam leite de vaca acabavam não pegando a varíola, e o que ele pensou? Falou, cara, por que pessoas que estão em contato com a vaca não pegam varíola? Porque o vírus da varíola, ele tem a semelhança ali, né, com o vírus de bovinos, de vaca, de bois. Então, a pessoa acabava tendo contato com a vaca e ela acabava criando uma imunidade. De certa forma, ela como se estivesse tomando uma vacina. E aí surge, então, aí, né, a partir do Edward Jenner, a observação e a origem, então, da palavra vacina, que surge a partir das vacas, né, dessa observação. Aqui, né, uma situação curiosa em 1947, fila para tomar vacina, né? Então você vê aqui, olha só, fila para tomar vacina, a vacina da poliomielite que causava lá a paralisia infantil. Hoje, né, você tem essa doença ainda sob controle, mas é uma possibilidade de ser uma doença emergente. Hoje você consegue prevenir aí com a vacina lá Sabin, que é a do Zé Gotinha, ou a Salk, que é através de injeção. Beleza? Fechamos assim então mais uma aula. Até o nosso próximo encontro, gente. Tudo de bom para vocês.